Aprenda a dominar sua mente em poucos minutos com os ensinamentos do Dr. Joe Dispenza. O Dr. Joe Dispenza tem observado como as pessoas foram condicionadas a acreditar em suas próprias limitações. No entanto, ao desconstruir essas camadas de crenças e emoções autolimitantes, é possível acessar um estado onde ocorrem verdadeiras transformações. Ele explica que muitas pessoas experimentam mudanças profundas ao ler seus livros, assistir suas entrevistas, participar de seus workshops e vivenciar as experiências inovadoras que propõe. Nos últimos anos, seu trabalho ganhou uma nova dimensão, e ele atribui esse crescimento à validação científica das práticas que ensina há décadas. Segundo o Dr. Joe, este é um momento único na história. No passado, a informação era suficiente para despertar a curiosidade e gerar novas ideias. Hoje, no entanto, não basta apenas saber, é essencial aprender a aplicar o conhecimento. Ele lembra que, há 10 anos, quando falava sobre a importância da prática, muitas pessoas resistiam, pois mudar é desconfortável. Na era da informação, a ignorância se tornou uma escolha. A tecnologia proporcionou acesso a um volume imenso de conhecimento, e esse conhecimento gera consciência. No entanto, consciência e energia estão interligadas, e ele acredita que o mundo está passando por uma mudança energética significativa. Dr. Joe também destaca que paradigmas tradicionais, sejam médicos, religiosos, educacionais ou políticos, estão sendo questionados. Ele afirma que não é necessário passar décadas em um mosteiro para transformar a própria realidade. O segredo está em compreender a fórmula e aplicá-la consistentemente, assim como se aprende qualquer outra habilidade. Nos últimos anos, sua equipe científica tem analisado transformações reais no cérebro das pessoas. Para ele, não basta apenas sentir mudanças subjetivas, é necessário comprovar esses efeitos por meio de exames e medições concretas. Seu trabalho tem demonstrado que pessoas com traumas, ansiedade, depressão e outros desafios neurológicos podem experimentar mudanças significativas, comprovadas por imagens cerebrais antes e depois do processo. Ele explica que emoções negativas, como frustração e ressentimento, fazem com que as pessoas perpetuem estados mentais limitantes, pois não conseguem pensar além do que sentem. Isso significa que continuam recriando o passado. No entanto, quando começam a reconfigurar seus padrões mentais e emocionais, trazendo mais coerência ao cérebro e cultivando emoções elevadas, sua energia se transforma e, com ela, sua realidade também. O maior desafio, segundo o Dr. Joe, é ensinar as pessoas a fazer essa transição, sair da frustração para a alegria, da escassez para a plenitude, sem depender de fatores externos. Ele ressalta que muitas pessoas esperam que algo externo preencha um vazio interno, mas essa mentalidade apenas perpetua um ciclo de escassez. A verdadeira mudança ocorre quando alguém aprende a condicionar seu corpo emocionalmente para sentir, no presente, a gratidão e a alegria que são capazes de criar uma nova realidade. Dr. Joe Dispenza ensina que, antes que as evidências de transformação apareçam na vida de uma pessoa, é necessário romper hábitos profundamente enraizados. Em vez de viver reagindo aos acontecimentos externos, ele explica que é possível se tornar a causa das mudanças desejadas. No momento em que alguém começa a se sentir pleno e grato, seu processo de cura tem início. Da mesma forma, quando uma pessoa se sente digna e abundante, ela começa a manifestar riqueza e oportunidades. No entanto, ele reconhece que muitas pessoas carregam histórias de autossabotagem e crenças limitantes, como não sou bom o suficiente ou não sou digno. Essas narrativas costumam se basear em experiências passadas, como rejeições, perdas e fracassos. Segundo o Dr. Joe, para mudar a realidade, é preciso parar de contar a história do passado e começar a contar a história do futuro. Ele explica que pessoas que não são guiadas por uma visão de futuro tendem a viver presas às memórias do passado. O cérebro humano é um registro de experiências anteriores, e a maioria das pessoas começa o dia relembrando seus problemas, que estão associados a emoções específicas. Como os pensamentos influenciam o destino, aqueles que vivem emocionalmente no passado acabam recriando as mesmas circunstâncias repetidamente. Segundo suas pesquisas, emoções negativas como frustração e ressentimento condicionam o corpo a estados emocionais familiares. Isso faz com que muitas pessoas busquem um futuro previsível, sem perceber que, ao permanecerem emocionalmente ancoradas no passado, estão impedindo qualquer mudança real. Para transformar essa realidade, Dr. Joe ensina que é necessário treinar a mente para viver no momento presente, o ponto onde a verdadeira criação acontece.
Ele explica que, ao praticar essa mudança, chega-se a um momento em que há uma liberação de energia. O corpo deixa de acreditar que está revivendo as mesmas experiências passadas 24 horas por dia, e o indivíduo começa a se libertar de estados emocionais negativos. Isso acontece porque, ao substituir as emoções do passado por emoções elevadas, como gratidão e alegria, é possível ativar novos circuitos neurais e criar novas possibilidades para o futuro. A neurociência já provou que o cérebro pode ser reconfigurado para responder a um futuro ainda não manifestado. Dr. Joe destaca que, quanto mais alguém pensa e sente a realidade desejada como se ela já tivesse acontecido, mais o corpo responde a essa visão, ativando novos genes e criando mudanças físicas reais. Ele enfatiza que a força da emoção determina o impacto dessa transformação. Quanto mais forte a emoção associada a uma visão de futuro, maior a sua influência sobre o corpo e a mente. Entretanto, ele alerta que, ao se desconectar dessa visão por conta de desafios externos, como um trânsito ruim ou um desentendimento no trabalho, muitas pessoas acabam voltando aos velhos padrões emocionais do passado. O segredo, segundo ele, é sustentar o estado emocional da nova realidade desejada, independentemente das circunstâncias externas. Para ajudar as pessoas a desenvolver essa habilidade, Dr. Joe e sua equipe realizaram milhares de medições e estudos sobre coerência cerebral e cardíaca. Ele explica que emoções negativas, como ressentimento e impaciência, geram incoerência no coração, enfraquecendo a confiança do indivíduo em si mesmo e no futuro. Em contrapartida, estados de gratidão e apreço criam coerência no coração, gerando um campo magnético mensurável que influencia diretamente a realidade da pessoa. Dr. Joe enfatiza que alcançar esse estado não é complicado. Ele ensina que basta reservar um momento para ficar em silêncio, fechar os olhos, colocar a atenção no coração e mudar o padrão respiratório. Esse simples exercício desacelera as ondas cerebrais e permite acessar o sistema nervoso autônomo, facilitando a autorregulação emocional. Com a prática, sentimentos elevados começam a surgir espontaneamente. Quando uma pessoa sente gratidão sem motivo aparente, significa que seu corpo já está aceitando, acreditando e se entregando a essa nova realidade. Por outro lado, se alguém repete afirmações positivas, mas continua sentindo emoções negativas, a mente não se alinha com o coração e a mudança não ocorre. Dr. Joe conclui que, ao treinar o coração para a coerência, uma pessoa começa a irradiar um campo magnético poderoso que carrega intenções e informações. Essa energia influencia diretamente sua vida e suas experiências, permitindo que ela se torne a criadora consciente de sua própria realidade. Dr. Joe Dispenza ensina que, quando uma pessoa sente gratidão, seu coração se abre, permitindo que ela transmita energia para o campo. Essa energia carrega uma frequência, e, ao inserir nela a intenção do pensamento de saúde ou prosperidade, essa frequência pode conduzir tais pensamentos. No entanto, sentimentos como sofrimento não possuem essa energia e, consequentemente, não carregam pensamentos alinhados à abundância ou cura. Por essa razão, Dr. Joe enfatiza a importância da autorregulação emocional. Se um indivíduo deseja acreditar plenamente no futuro que está imaginando, ele precisa saber como manter sua energia alinhada a essa visão. Muitas vezes, circunstâncias externas podem fazer com que uma pessoa se desconecte dessa energia, mas, com prática diária, é possível aprender a sustentar esse estado, mesmo diante dos desafios da vida cotidiana. Inicialmente, essa prática ocorre com os olhos fechados, mas o objetivo é alcançar a capacidade de permanecer nesse estado mesmo com os olhos abertos e interagindo com o mundo. Dr. Joe e sua equipe realizaram medições que comprovam os benefícios dessa prática. Quando um grupo de 120 pessoas substituiu sentimentos de frustração, medo e ressentimento por gratidão e apreço, foi observada uma mudança de 50% em seus níveis imunológicos em apenas 4 dias. O sistema imunológico desses indivíduos se fortaleceu, com genes responsáveis pela saúde sendo ativados e regulados positivamente. Além disso, suas pesquisas demonstraram que 60 dias de meditação, 6 dias por semana, podem prolongar a vida ou aumentar o comprimento dos telomeros, os quais estão associados ao envelhecimento celular. Exames cerebrais também indicaram que, durante momentos de transcendência, a energia no cérebro atinge níveis extraordinários, impressionando neurocientistas. Outro aspecto observado por Dr. Joe em suas pesquisas é que muitas pessoas enfrentam doenças graves, como câncer em estágio avançado, esclerose múltipla e doenças degenerativas. Em eventos e retiros organizados por sua equipe, diversos participantes experimentaram recuperações surpreendentes, indo além das limitações impostas por condições médicas.
Essas mudanças ocorrem porque o ambiente influencia diretamente a expressão genética, um princípio central da epigenética. Emoções negativas e estresse ativam genes ligados à doença, enquanto sentimentos elevados e um estado de bem-estar promovem a ativação de genes ligados à cura e ao equilíbrio. Histórias de transformação pessoal têm sido observadas continuamente nos eventos conduzidos pelo Dr. Joe. Pessoas que chegaram com graves limitações físicas ou diagnósticos terminais relataram recuperações inesperadas. Esses testemunhos inspiram outros participantes a acreditarem que também são capazes de mudar suas realidades. A metodologia de Dr. Joe Dispenza se baseia na ideia de que o corpo e a mente podem ser reprogramados para um novo estado de ser. Sua abordagem enfatiza a prática contínua, a regulação emocional e a capacidade de sustentar estados elevados de consciência. Com evidências científicas e experiências reais, ele demonstra que qualquer pessoa tem o potencial de transformar sua saúde, sua vida e seu futuro. Dr. Joe Dispenza afirma que as pessoas não querem apenas ouvir discursos teóricos, pois qualquer informação pode ser acessada na internet. O que elas realmente desejam é ver provas concretas. Quando se tem evidências no campo científico e testemunhos de uma comunidade de indivíduos que experimentam transformações reais, cria-se um ambiente inclusivo. Ele defende o uso da ciência como a linguagem contemporânea do misticismo, pois é ela que desmistifica o que antes era considerado inalcançável. Segundo Dispenza, mencionar religião, tradição ou espiritualidade pode dividir opiniões, enquanto a ciência tem o poder de unir as pessoas em um entendimento comum. Ao construir um modelo científico, ele não se limita a nenhuma abordagem específica de meditação, mas analisa as evidências coletadas ao longo do tempo. Seu objetivo é demonstrar até que ponto os seres humanos podem explorar e alcançar seu potencial máximo. Ele relata casos surpreendentes, como o de uma mulher que perdeu parte da visão devido a um derrame no nervo óptico. Médicos lhe disseram que a recuperação era impossível após um ano do evento, mas, ao participar de um de seus workshops, sua visão foi restaurada de maneira inexplicável pela ciência convencional. Segundo o Dr. Dispenza, quando alguém vivencia um fenômeno desse tipo, existem duas opções: ceder ao medo e interromper o processo ou se entregar à experiência e permitir que a transformação ocorra. A mulher em questão escolheu se entregar. Ao final de uma das meditações, percebeu que sua visão estava voltando. Exames realizados imediatamente após o evento confirmaram que o dano anteriormente registrado havia desaparecido por completo. Ele explica que essa recuperação não é algo natural ou convencionalmente aceito pela ciência tradicional. No entanto, há qualidades inatas de regeneração e cura no ser humano que podem ser ativadas quando se acessa um estado elevado de consciência. A comunidade científica pode não ter explicações definitivas para isso, mas os casos registrados mostram que é possível reverter condições consideradas irreversíveis. Dr. Dispenza destaca que o momento de transformação ocorre quando a pessoa ultrapassa crenças limitantes e entra em um estado de conexão profunda com o campo quântico. Para ele, a cura pode acontecer instantaneamente, mas isso depende do número de vezes que o indivíduo praticou a superação de suas limitações mentais, emocionais e físicas. Quando se alcança esse nível, não há mais dúvidas ou hesitações. O corpo responde de forma automática a essa nova realidade. Ele enfatiza que muitos são condicionados a acreditar que são limitados. No entanto, ao romper com essas crenças restritivas, abre-se espaço para milagres. A prática contínua dessa reprogramação mental leva a um estado de coerência entre mente e corpo, permitindo que mudanças significativas ocorram. Além disso, ele aponta que a dependência de estímulos externos para preencher vazios internos é um comportamento comum, mas insustentável. A verdadeira transformação só acontece quando o indivíduo se volta para dentro e encontra um novo equilíbrio interior. Dr. Dispenza conclui que, ao longo dos anos, suas pesquisas e experiências demonstraram que o poder da mente humana é vasto e ainda pouco explorado. Ele incentiva aqueles que buscam mudanças a testarem essas possibilidades, pois os resultados podem surpreender até mesmo os mais céticos. Segundo ele, o futuro da ciência está na integração entre conhecimento e experiência, permitindo que mais pessoas vivam estados elevados de consciência e bem-estar. Dr. Joe Dispenza explica que tudo se encaixa no lugar certo quando a energia de uma pessoa está sincronizada. Quando há coerência entre o cérebro e o coração, cria-se uma energia direcionada, que facilita a recepção de informações. No entanto, quando se vive em estado de estresse, o cérebro constantemente alterna o foco entre diferentes problemas e estímulos, ativando múltiplas redes neurológicas simultaneamente.
Esse estado de excitação hormonal eleva a frequência cerebral, fazendo com que o indivíduo tente controlar e prever tudo, tornando sua atividade cerebral desorganizada e incoerente. Nessa condição, não há um sinal claro, uma conexão com o campo energético. Segundo Dispenza, para que alguém se conecte ao campo quântico, sua energia precisa estar sincronizada. Quando as pessoas atingem essa coerência, começam a manifestar sincronicidades em suas vidas, que são sinais do universo indicando que estão no caminho certo. Ele destaca que, quando isso acontece, a meditação não se torna uma obrigação, mas um desejo genuíno de manter essa sintonia e permitir que a realidade antiga se transforme em algo novo. Ele também discute a relação entre pensamentos e emoções, explicando que os pensamentos geram uma carga elétrica no campo quântico, enquanto as emoções geram uma carga magnética. Assim, a maneira como uma pessoa pensa e sente transmite uma assinatura eletromagnética que influencia cada aspecto de sua vida. Dispenza enfatiza que muitas pessoas esperam por experiências externas para gerar emoções positivas, mas, na realidade, é necessário sentir essas emoções antecipadamente para atrair a experiência desejada. Para ele, a maioria das pessoas vive na realidade tridimensional do espaço-tempo, onde a obtenção de objetivos requer esforço físico e deslocamento no espaço. No entanto, ao criar a partir do campo quântico em vez da matéria, é possível atrair experiências para si, colapsando o tempo e permitindo que eventos desejados se manifestem sem a necessidade de esforço físico excessivo. Ele ensina que, ao confiar e se entregar ao processo, sem tentar prever ou controlar quando e como algo acontecerá, o indivíduo se alinha com as leis da energia quântica e possibilita transformações profundas. Dispenza ressalta que essa abordagem é acessível a todos, independentemente de idade, condição física ou experiência com meditação. Ele menciona casos de pessoas que reverteram doenças graves, incluindo câncer em estágio avançado, por meio desse processo. Além disso, enfatiza que seu método é inclusivo e que sua comunidade global de praticantes abrange diversas idades, culturas e estilos de vida. O pesquisador também discute os efeitos coletivos da coerência energética em eventos e estudos conduzidos por sua equipe. Ele menciona que, quando um grande número de pessoas sincroniza sua energia em um mesmo propósito, ocorre uma amplificação do campo magnético gerado. Esse fenômeno cria uma consciência coletiva unificada, capaz de promover curas e transformações em nível individual e comunitário. Por fim, Dispenza enfatiza que a mudança ocorre no campo antes de se manifestar na matéria. Ele explica que a cura não acontece ao tentar mudar diretamente uma condição física, mas sim ao alterar o campo energético que a sustenta. Quando isso acontece, padrões antigos se dissolvem e transformações significativas, como a remissão de doenças ou a superação de desafios emocionais e mentais, tornam-se possíveis. Sua pesquisa e eventos buscam desmistificar esse processo, demonstrando cientificamente como a mente e a energia influenciam a realidade física. Dr. Joe Dispenza ensina que, quando a energia de uma pessoa está alinhada, tudo começa a se encaixar naturalmente. A coerência entre o cérebro e o coração cria um fluxo de energia direcionado, permitindo uma conexão mais clara com o campo quântico e facilitando a recepção de informações. No entanto, ao viver sob estresse, o cérebro entra em um estado de hiperatividade, mudando constantemente o foco entre diferentes problemas e estímulos. Esse excesso de excitação hormonal gera uma atividade cerebral caótica, tornando-o incoerente e dificultando sua conexão com o campo energético. Para se conectar verdadeiramente ao campo quântico, Dispenza afirma que é essencial alcançar a coerência energética. Quando isso acontece, sincronicidades começam a surgir como sinais de que a pessoa está no caminho certo. Nesses momentos, a prática da meditação deixa de ser uma obrigação e se torna um desejo genuíno, pois o indivíduo não quer perder esse estado de alinhamento, permitindo que sua realidade antiga se transforme em algo novo. Ele também explora a relação entre pensamentos e emoções, explicando que os pensamentos geram uma carga elétrica no campo quântico, enquanto as emoções geram uma carga magnética. Assim, a maneira como alguém pensa e sente cria uma assinatura eletromagnética única, capaz de influenciar diretamente sua realidade. Muitas pessoas esperam que eventos externos despertem sentimentos positivos, mas, segundo Dispenza, o verdadeiro processo de manifestação acontece quando se aprende a sentir a emoção antes que a experiência ocorra. A maioria das pessoas, segundo ele, vive dentro das limitações do espaço-tempo tridimensional, onde alcançar um objetivo exige esforço contínuo e movimento físico. No entanto, ao aprender a criar a partir do campo quântico em vez da matéria, torna-se possível atrair experiências desejadas sem a necessidade de esforço excessivo.
Isso acontece porque, quando os pensamentos e emoções estão alinhados de forma coerente, o tempo se colapsa, permitindo que os eventos fluam naturalmente para a vida do indivíduo. O segredo está em confiar no processo e se entregar, sem tentar prever ou controlar os detalhes de como e quando algo acontecerá. Dispenza ressalta que esse conhecimento não está restrito a um grupo específico de pessoas. Independentemente da idade, condição física ou experiência com meditação, qualquer um pode acessar esse potencial. Ele cita inúmeros casos de indivíduos que reverteram doenças graves, incluindo câncer em estágio avançado, ao aplicarem esses princípios. Seu método é inclusivo e tem atraído uma comunidade global diversa, composta por pessoas de diferentes idades, culturas e estilos de vida. Além disso, sua pesquisa e eventos demonstram que a coerência energética coletiva gera um impacto ainda maior. Quando um grande número de pessoas sincroniza sua energia e intenção em um mesmo propósito, ocorre uma amplificação do campo magnético, criando uma consciência coletiva capaz de promover transformações significativas tanto no nível individual quanto no coletivo. Dispenza enfatiza que a verdadeira mudança acontece primeiro no campo energético antes de se manifestar na matéria. A cura não ocorre ao focar exclusivamente na condição física, mas sim ao alterar o padrão energético que a sustenta. Quando essa mudança acontece, bloqueios são dissolvidos e transformações profundas tornam-se possíveis. Seu trabalho busca desmistificar esse processo, demonstrando cientificamente como a mente e a energia influenciam a realidade física, permitindo que as pessoas se tornem co-criadoras conscientes de suas vidas. Desde muito cedo, os filhos do Dr. Joe Dispenza aprenderam que a chave para relacionamentos saudáveis não está em tentar consertar o outro, mas sim em trabalhar em si mesmos. Muitas pessoas vivem relações infelizes porque estão presas a padrões inconscientes e não percebem que, para um relacionamento ser próspero, cada indivíduo deve estar comprometido com sua própria evolução. O Dr. Joe Dispenza nunca trabalhou em um relacionamento, pois acredita que, se algo precisa ser consertado, algo está desalinhado. Em vez disso, ele trabalha em si mesmo, traz o seu melhor e permite que a outra pessoa faça o mesmo. Quando duas pessoas estão em sintonia vibracional, com conexão física, mental e espiritual, o relacionamento flui naturalmente. Caso contrário, não é um erro ou fracasso, mas um convite para olhar para dentro e compreender o que precisa ser ajustado em cada um. Os relacionamentos podem e devem ser fáceis. Quando estamos centrados no coração, acessamos um estado de ser que transcende as emoções convencionais. Toda experiência transcendental fortalece novos circuitos no cérebro, gerando emoções mais elevadas e coerentes com o estado de consciência expandida. Isso nos permite enxergar o mundo de forma diferente, não como ele é, mas como somos. Quando nos conectamos com o campo quântico e nos sintonizamos com frequências mais elevadas, experimentamos estados de alegria, liberdade e amor incondicional. Essa excitação não é química, mas elétrica, um estado que pode ser sentido em todas as células do corpo. Com essa compreensão, as pessoas se tornam menos dependentes dos outros para se sentirem felizes. Passam a enxergar falhas nos outros com compaixão, e não com julgamento, pois reconhecem que aquilo que vem neles pode ser uma parte de si mesmos que já transcenderam. Dessa forma, os relacionamentos deixam de ser baseados em competição, culpa e desculpas, e passam a ser um reflexo da autenticidade de cada um. Na comunidade que o Dr. Joe Dispenza criou, observa-se que os relacionamentos construídos sobre essa base são mais duradouros, pois as pessoas estão mais conscientes de si mesmas. Não há necessidade de manipulação ou controle, apenas a transparência de ser quem realmente são. Quando a maneira como se apresentam ao mundo reflete a verdadeira essência, tudo flui sem esforço. Nos próximos anos, o grande desafio será lidar com o crescimento dessa comunidade e continuar expandindo sem perder a essência. Estão criando estruturas para oferecer suporte a milhares de pessoas que buscam transformação, o que exige inovação, adaptação e uma equipe comprometida com um propósito maior. No cenário global, o Dr. Joe Dispenza observa o colapso de paradigmas econômicos, políticos, sociais e ambientais. Esse caos não deve ser temido, mas compreendido como parte do processo de evolução. A forma como reagimos a essa mudança define nossa experiência. Podemos encará-la com medo e resistência, ou podemos aceitá-la como uma oportunidade de criar algo novo e melhor. Não é mais possível esperar que governos ou sistemas externos cuidem de nós. A verdadeira transformação começa dentro de cada um. Quando paramos de culpar fatores externos por nossos estados emocionais e tomamos responsabilidade pela nossa energia,
nos tornamos co-criadores conscientes da nossa realidade. Todos enfrentam desafios que, à primeira vista, parecem impossíveis, mas são exatamente essas situações que impulsionam a evolução. Se não podemos consertar o que está desmoronando, a solução é criar algo melhor. E aqueles que conseguem enxergar além do caos estão construindo novos paradigmas e atraindo outros para essa nova realidade. A humanidade precisa aprender a navegar na imprevisibilidade e compreender que o caos é apenas uma ordem não reconhecida. Se nos alinharmos com estados elevados de coerência entre o coração e o cérebro, seremos capazes de transformar a maneira como percebemos e experienciamos o mundo. O segredo não está em lutar pela paz, mas em se tornar a própria manifestação da paz. Estudos mostram que quando grupos de pessoas meditam em estados elevados de consciência, a taxa de criminalidade e violência diminui. Mas quando esses esforços cessam, os índices voltam ao normal. Isso ensina que não basta pensar na paz, é preciso se tornar a paz. Se cada um escolher ser a mudança, se irradiarmos essa nova frequência, isso criará um efeito cascata. Comportamentos influenciam os outros através dos neurônios espelho, permitindo que aqueles ao redor também se sintam inspirados a mudar. A verdadeira esperança para o mundo está na unidade, no entendimento de que somos parte de um organismo vivo interconectado. A missão do Dr. Joe Dispenza é incentivar as pessoas a despertarem para esse potencial. Quando transcendemos medos, crenças limitantes e padrões antigos, nos tornamos criadores de novas realidades. E quando nos conectamos com nossa essência mais elevada, compreendemos que somos ilimitados. Se o Dr. Joe Dispenza tivesse apenas 60 segundos para compartilhar uma última mensagem, diria: cada um tem um potencial extraordinário. Quando nos tornamos o exemplo vivo dessa verdade e incorporamos esse conhecimento, não há limites para o que podemos realizar. O segredo está em acreditar na possibilidade, porque, quando acreditamos nela, acreditamos em nós mesmos. E essa é a crença fundamental para transformar o mundo. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as dicas que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo. O canal Conexão Interior produz conteúdos toda semana relacionados à lei da atração, espiritualidade, subconsciente, leis do universo, afirmações positivas e muitos conteúdos para quem busca sua melhor versão, ou seja, aquela que está dentro de cada um. Está se identificando com esses conteúdos? Então entre e fique à vontade. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que ele chegue a cada vez mais pessoas. Lembre-se, o poder está dentro de você.